preciso nem fazer sorteio. Já fechou. Então vamos lá, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro, tá? Mesmo vocês não tendo lido, e talvez dê até um ânimo maior para vocês lerem. As duas leram A Ilha do Dr. Moreau ou vocês nem chegaram a ler A Ilha? Então, a ilha eu li todinho. Perfeito, perfeito. Ale, você leu? Eu li até a metade. Perfeito. Então, pronto. A Ilha do Dr. Moreau é realmente o grande clássico, né? É um clássico de ficção científica escrito pelo H.G. Wells. Ele é um livro reconhecido aí internacionalmente como um dos grandes livros de ficção científica da época. Ele rivaliza ali junto com Frankenstein, junto com Drácula, né, como os livros que criaram grandes monstros. E aí a Ilha do Dr. Moreau, apesar de ser uma mistura de ficção científica com aventura, também traz essa pegada, né, de híbridos, né? Só que lá a gente tem aquele estilo mais aventuresco. Eles estão numa ilha deserta. O nosso personagem principal, o protagonista, ele é um náufrago. Ele não tinha para onde fugir. Ele acaba caindo ali paraquedas, assim, todo um clima de tensão, um clima de horror, né? Como se o Dr. Moreau realmente estivesse desafiando as leis da natureza, tentando transformar animais em seres humanos. Então a gente tem toda uma crítica ali ao redor de tudo que está acontecendo, se aqueles seres eram feras ou não, aquela religião que ele cria. E aí vem a Silvia Moreno e vai pegar todo o livro, vai trazer para o contexto um pouco mais atual, né? Das primeiras vezes que eu li a sinopse desse livro e eu pesquisei sobre ele, eu tinha entendido um pouco diferente, né? Para mim, eles tinham feito uma espécie de continuação do livro A Ilha do Dr. Moreau, depois de um tempo que ele tinha tido uma filha, apesar dele ter tido um final meio trágico no livro anterior, né? Mas a grande questão é que aqui ele também vai ter esse final trágico, mas ela não fez essa continuação. Ela simplesmente criou um reconto. Ela pegou a ideia original do H.G. Wells e transformou numa outra história. E a gente tem isso constantemente, principalmente com o reconto de contos de fadas e por aí vai. Ela fez basicamente a mesma coisa. Ela pegou a história, mas ela colocou toda essa história em um outro local. Ela puxou daquela ilha deserta e trouxe para uma cidade do interior do México, colocou um pano de fundo histórico do México para a gente trazer um pouco mais de debate sobre alguns acontecimentos, né, sobre a forma que se tratavam alguns seres humanos, como os indígenas, como os descendentes de asiáticos e tudo mais, e extrapolou um pouquinho da mesma forma de tratamento que foi dada com eles para os híbridos. Pode falar, Janete. Então, o que eu achei é que ela, comparando com a ilha, é que eu acho que ela quis dar uma humanizada nele, né? Exato, ela fez muito isso, porque aqui os É, híbridos, eles têm sentimentos, eles moram dentro da casa, eles se envolvem, né? na ilha, como você falou, é coisa muito científica, né? Aquela coisa dele. Eu achei que Eles na são ilha mais feras. ele queria. Não, eu tô falando do Dr. Moreau, ele queria ser Ah, sim, assim, Deus, né? Ele queria ser um Deus, queria criar as coisas. E exato. agora, na filha, eu acho que ela quis dar um pouco mais de humanidade para ele, aquela coisa que ele tem o maior cuidado. Tudo bem que agora a gente sabe que ele tem um cuidado porque é um experimento. Exatamente, ela também é um projeto, né? Ela também é um Mas projeto, mas ele, tem um ele pouco também mais de humanizou muito cuidado. o Montgomery, né? Transformou o Isso é. Montgomery num rapaz, deu um envolvimento amoroso pra ele, aquela coisa toda. Realmente, você tá certa, Janete. Você tá certa, é isso mesmo. Então, ela vai mudar um pouquinho essa ambientação e esse contexto. Ela vai fazer todo esse livro baseado ali no México, durante o período do Segundo Império Mexicano e durante a Guerra da Reforma. Então, vai ser esse pano de fundo histórico que ela vai trazer. Então, toda a história vai se passar numa região que se chama Yucatán, que tinha realmente, passou por muitos conflitos e tinha essa natureza bem selvagem e bem exuberante que tornava os conflitos um pouco mais complicados, facilitava mais a fuga dos trabalhadores, né, que eram os escravizados, vamos falar assim, né, porque eles eram castigados e tudo mais. É como se fosse um pouco da história do Brasil na época da escravidão, né? A gente vai ter basicamente os mesmos personagens principais, aliás, vamos, basicamente não. A gente tem o Dr. Moreau, que é o mesmo personagem principal dos dois livros, e a gente tem o Montgomery, que é esse fiel aliado dele, que vai estar presente nos dois livros, e nos dois livros ele vai ter o mesmo vício,
Ele vai ser um assistente alcoólatra nos 2 livros, né. A gente vai ter a presença da filha do Dr. Moreau, que é a Carlota Moreau nesse livro, que a gente vai descobrir mais para o final que, na realidade, ela também é um dos híbridos, então não é realmente filha dele, apesar de ter sido criada do início ao fim do livro como se fosse filha, né. Ela é uma evolução do experimento dele, porque, o Dr. Moreau aqui nesse livro foi além do Dr. Moreau no clássico, porque ele realmente tentou fazer um híbrido e fazer com que ele nascesse na barriga de uma pessoa. Isso é diferente nos 2 livros, né. No clássico da literatura, A Ilha, do Dr. Moreau, o Dr. Moreau faz os híbridos através de um processo que ele chama de vivissecção. O que é isso? Ele vai pegar o corpo vivo da pessoa e vai dissecar ele, igual você faz com os mortos para poder descobrir, estudar e tudo mais, só que ele vai pegar o corpo vivo do animal, por isso que eles gritavam ali, e vai separando, vai tirando partes, mão e pé, colocando em locais diferentes, vai meio que montando uma fera ali, um ser diferente, né. Já aqui, na filha do Dr. Moreau, a gente tem um processo muito mais genético, né. Isso vai desde a origem. Ele cria o feto do híbrido, forma esse feto já diferenciado. Esses 2 processos são bem diferentes. Tanto que já na Ilha do Dr. Moreau é muito mais trágico, né. A gente tem a dor nos 2 livros, mas um é muito mais trágico do que o outro. Já no A Filha é tudo mais científico, tudo mais, vamos dizer, limpo. Pode É, falar, Janete. vamos dizer assim que ele inventou a FIV, né? Para que as mulheres que não podem engravidar, inseminação artificial aí. Exato, ele criou uma inseminação artificial evoluída de animais. Vocês já assistiram uma série da Netflix que se chama Sweet Tooth? Não. É uma série muito bobinha. Fala sobre híbridos também, parece que teve um vírus que matando toda a população, e a partir dessa data começaram a nascer alguns seres humanos, os filhos das mulheres que estavam grávidas nascem híbridos, que é uma mistura de animal com ser humano mesmo, né. E aí é muito parecido. Sim, parecido no nível mais tranquilo, porque os híbridos eles não são feitos por Deus mesmo, tá, uma espécie de evolução. Aqui não, aqui eles são criados, né. É bem interessante, assistam. É uma série bem gostosinha de ver, sim, é ficção científica também, bem gostosinha com, eh, os homens que vão tentar pegar essas crianças e vão tentar usar o corpo delas para tentar melhorar essa doença que está se espalhando. É bem legal, vocês vão gostar. Eu acho que é o que eu falei da outra vez do grupo, no grupo, essa coisa de participar do clube, para mim é Aham. interessante, porque eu não gosto de ficção. Eu acho que é um Ah, livros não me pegarem. Eu não gosto, entendi. entendeu? Mas Então, nem A Ilha do Dr. Moreau você gostou? não, a ilha eu gostei. A ilha eu Hum. gostei. Mas assim, não seria um livro que eu escolheria para ler. Ah, legal. Por Entendi, exemplo, o próximo, entendi. acho que é setembro, né? Que a gente vai ler Neuromanche. É setembro? Isso, Neuromancer. Eu ainda não comprei. E Neuromancer é ficção científica pura mesmo. É porque eu li a sinopse, eu ainda estou aqui decidindo se eu vou ler ou se eu não vou ler, porque Ah, não, não, fica tranquila. Quando não pega, não pega. eu Não gosto tem muito de jeito. história real, né? Principalmente Segunda Guerra Mundial. Eu gosto. Drama. Romances, de vez em quando a gente tem que ler um romance, até esses romances em água com açúcar, esses hypados aí, só para dar uma aliviada na leitura, de vez em Um quando a gente. Colin Hoover, um negócio desse de vez em Eu não quando, li né? ela, acredita? Tem uma pasta no meu Kindle, mas eu ainda não li nenhum. Eu também leio esses livros quando eu não quero pensar. Eu estava falando com as meninas esses dias no É sprint. compilada, né? Uma coisa bem. Isso. Tipo assistir série ruim, que de vez em quando a Exata. gente assiste só pra distrair. Não, eu estou assistindo uma agora que meu marido brinca. Ah, marido, isso é novela mexicana. É de uma youtuber, não lembro nem o nome. É de Ai, uma meu Deus. youtuber, 4 meninas, uma engravidou, e aí elas deixaram, abandonar a criança, e agora essa criança é a youtuber e ela quer saber quem é a mãe dela para se vingar. Aí Ah, ela esse eu tá. não conheço, não. Depois você fala qual é. Para tu ver como eu estou prestando tanta atenção quando eu lembro meu nome. Normal, normal. Depois Mas eu vou assiste dar uma. essa. Sweet Tooth é bonitinha também. Dá pra distrair bastante. Ela já até terminou. Saiu a última temporada agora na Netflix. Então é bom. Eu gosto de assistir série quando já tem início, meio e fim na Netflix.
porque você vê tudo. Resolveu. Porque depois você começa a assistir, eles param de produzir, acontece isso toda hora. É. Então vamos Aí lá. a gente fica na Aí curiosidade de saber desanima. até o fim. Exatamente, exatamente. Agora deixa eu só dar uma anotada aqui antes que eu esqueça de fazer um negocinho. Pronto. Vamos lá. A gente tem alguns temas centrais que se parecem bastante com os temas centrais de A Ilha do Dr. Moreau, né? Vai falar um pouco sobre ética e ciência, vai também debater sobre os limites da ciência, dilemas morais envolvidos na manipulação genética, na criação de seres vivos híbridos. Vai falar também que é um assunto até que não estava tão presente no outro livro, no clássico, que é sobre identidade e sobre alteridade, porque aqui ele vai falar, vai explorar tanto os híbridos, tanto os híbridos quanto a Carlota, que também é uma híbrida, tentando se encaixar na realidade de um mundo e não viverem isolados, né? Eles vivem ali entre dois mundos e tentam descobrir em que ponto que eles podem se encaixar. E diferente também do outro livro, a gente vai falar um pouquinho sobre colonialismo e sobre poder, porque a gente tem essa presença dos europeus no México e tem essa briga, né, essa dinâmica de poder ali entre os colonizadores e os nativos, que vão ser um tema recorrente, citado ali várias vezes durante o livro. Eu coloquei aqui umas diferenças, é isso que eu estava tentando achar que eu tinha anotado. Ó, localização. O clássico A Ilha do Dr. Moreau se passa numa ilha isolada do Pacífico. Já a filha se passa no México no século XIX. Aí a gente tem, no clássico, o Romance de Wells é uma obra de ficção científica com pouco foco em um contexto histórico específico. Já a filha do Dr. Moreau traz esse foco histórico em alguns eventos e conflitos sociais do México da época, né? A gente tem, no clássico, o protagonista sendo o Edward Prendick, que é esse náufrago que vai descobrir as ilhas e acabar tendo que enfrentar esses experimentos do Dr. Moreau, porque ele não tinha para onde fugir. E já nesse a gente vai ter como protagonista a filha do Dr. Moreau, que é a Carlota Moreau, que vai ser criada nessa propriedade isolada, onde o pai realiza os experimentos e ela tem o pai ali como um ídolo supremo, até que realmente ela percebe que não é bem assim, né? Quando a ficha dela cai mais para o final do livro. No clássico Dr. Moreau, é, a gente tem um cientista mais impiedoso, vamos dizer assim, né? No clássico original. Ele é focado única e exclusivamente nas pesquisas dele e ele não está nem aí para nenhum tipo de implicação moral. Tanto que ele vai fazer tudo o que ele faz numa ilha isolada e ele não quer que ninguém esteja ali a ponto dele deixar o Prendick, o nosso protagonista principal, na água. Se fosse por ele tinha deixado o cara se virar e morrer na água para não levar o cara para a ilha, para não ter que ficar explicando nem nada, ninguém ficar sabendo ali das suas experiências. Já em A Filha do Dr. Moreau, a gente tem essa mesma característica obsessiva que a gente tem no clássico, porém essa relação que ele tem com a filha traz essa dimensão um pouco mais pessoal, um pouco mais emocional à narrativa e também ao personagem, afinal de contas ele tem esse amor pela filha. Ele mente e faz tudo girar ao seu redor, mas ainda assim tem um fundinho de cuidado que ele está tendo ali com os outros, né? Então tem essa diferença. Só que também tem alguns personagens que aparecem no clássico que não aparecem nesse livro, né? A gente tem, claro, que eu já falei, o personagem principal, que é o Prendick, e tem os híbridos, que são diferentes de um livro para o outro. Porque em A Filha do Dr. Moreau, além de ter o Montgomery, esse ex-assistente que também é alcoólatra, nesse livro ele também é um ex-soldado, ele vai expandir o papel de Montgomery, mas ele também vai expandir o papel dos híbridos, ela, né, vai expandir o papel dos híbridos, vai entregar uma personalidade para cada híbrido, um dilema pessoal para cada um deles, né, vai focar principalmente em Cachito e em Lupa, acho que é Lupa, né? Acho que é esses dois. E vai mostrar, né, um pouco mais deles, os sentimentos deles, vai fazer também com que a gente se envolva um pouco mais dentro da narrativa. Como eu falei com vocês, em ambos a gente vai ter essa questão ética em alta, né? Essa manipulação genética, limites da ciência. Porém, em A Filha do Dr. Moreau, a gente tem um pouco mais de implicação pessoal
implicação familiar na ação ali do doutor, esse medo que ela tinha da Carlota ficar sozinha, dele tentar casar a Carlota de qualquer jeito, né? Que a gente sabia desde o início, desde que a gente descobriu que ela era híbrida, que já não ia dar muito certo. Por sinal, vocês desconfiaram? Fala pra mim. Você desconfiou que a. Fala pra mim, Ale, você desconfiou. Ah, você já chegou na parte que você descobre que ela é híbrida? Quem puder falar, pode falar. Pode falar aqui no chat também. Eu não cheguei nessa parte ainda não, mas eu já tava desconfiando, assim, que tinha alguma coisa errada com ela. Errada. Essas injeções que ela tem que tomar toda hora, né? É. Deixa eu ver o que a Cássia falou aqui. A Filha do Dr. Moreau foi uma leitura válida. No início eu estava gostando mais do que a Ilha, mas depois comecei a ficar entediada. Ou não era o meu momento. Só gostei da relação entre o Montgomery e da Carlota, mas não passou disso. A Carlota, por ser uma híbrida, já era algo que eu esperava. Eu só não imaginei como ela foi criada. Concordo. Também pensei a mesma coisa. Esse é um livro que sozinho não teria me atraído. Eu não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, esse é um livro que, como eu li depois de A Ilha do Dr. Moreau, ele foi muito interessante, porque eu fiquei fazendo essas comparações, né? Eu fiquei tentando entender a dinâmica de um, a dinâmica do outro. Mas se eu tivesse lido ele sozinho, sem ter lido A Ilha inicialmente, eu acho que ele seria só mais um livrinho água com açúcar. Não teria me chamado tanta atenção. Mesmo tendo esse plot twist da Carlota ser uma híbrida e tudo mais, ainda assim eu também achei que foi um livro que não precisava ter tantas páginas. É um livro de quanto, quer ver? De 280 páginas. Eu não achei que precisava ter tantas páginas, eu não achei que precisava ser tão prolixo, sabe? Eu achei que podia ser bem reduzido e que ia ficar bem mais interessante. Se não fosse pela ilha, eu acho que eu não teria gostado. Aliás, eu nem sei se eu gostei. Eu dou, tipo, 50% gostei, 50% não gostei. Assim, é um livro para mim que vai passar batido, né? Não vai me marcar, não vai ser um livro que eu vou lembrar, diferente da Ilha. Pode falar, Lê. Eu queria saber sobre os autores, se eles têm alguma relação, ela conhece ele conhece ele, né? Não, não, nenhuma relação. E A Silvia Morena. nem precisou de autorização para ela pegar E o negócio. não, não, Não? porque a Ilha do Dr. Moreau já está em domínio público. Ah, entendi. Peraí, deixa eu só, até pesquisar isso aqui que agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não, ela só faz uma homenagem realmente ao clássico, reimaginando toda a história em um contexto. Ela só se inspirou nele mesmo. Não tem nenhuma relação. Nada, nada. Tava pesquisando aqui agora. Mas eu acho que quando o livro está em domínio público não tem problema não, Ale. E quando você dá o crédito também, né? O problema é que tem livros, quando você lê um livro e você não dá o crédito a ele, você faz plágio. Mas quando você lê o livro, você usa de inspiração e dá crédito, a gente não tem problema nenhum. E a gente já tem o crédito aqui na sinopse do fundo, então, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Se dá o crédito, eu acredito que dê, sim. Ah, e tem até na folha aqui de guarda, falando. Folha de rosto. É isso mesmo, tá? Foi só inspiração mesmo. Ela só deu uma homenagem ao autor, vamos dizer assim, tá? Deixa eu continuar aqui falando sobre as diferenças, né? As temáticas, ambos falam da ética, da ciência, dessas coisas dos híbridos. A gente tem essa diferença só na abordagem, na Filha do Dr. Moreau, desses temas do colonialismo e do poder, né? No clássico mesmo, A Ilha, ele vai falar, vai trazer um microcosmo da sociedade e o foco realmente vai ser na ciência e na moralidade individual. Já em A Filha do Dr. Moreau, a gente vai falar um pouco mais dessa relação de colônia com poder, a presença da Europa dentro do México, essas dinâmicas de opressão, essas dinâmicas de resistência que são muito comuns na época.
E isso também tem, claro, uma diferença drástica na narrativa, já que o clássico ele vai seguir a descoberta gradual de Prendick sobre os experimentos, né? E a gente vai descobrindo junto com o Prendick naufragou, vai ser salvo, resgatado por um barco, vai conhecer o Montgomery, e aí a gente vai junto com o Prendick descobrindo tudo o que está acontecendo, até a gente descobrir junto com o personagem a existência dos híbridos. É completamente diferente, né? O grande plot da Ilha do Dr. Moreau é a gente descobrir sobre os híbridos. Já em A Filha do Dr. Moreau, a gente tem essa narrativa um pouco mais centrada na visão de Carlota, em todo o seu crescimento pessoal, seu desenvolvimento, suas questões morais, suas relações com os outros personagens, mas a gente já descobre realmente sobre os híbridos nas primeiras páginas, né? Os híbridos realmente não são um grande mistério. Deixa eu falar um pouquinho mais. Vocês querem falar mais sobre alguma coisa? Deixa eu ver aqui o que eu separei mais para falar para vocês. A importância também que a Silvia Moreno dá à paisagem, né? Ela descreve detalhadamente Iacutã, a selva, as plantações, a fauna que é bastante exótica. Ela usa toda essa atmosfera bem natural também para dar essa sensação de isolamento e criar, de certa forma, essa coisa meio misteriosa ali, porque já que ela não ia ter essa questão da ilha isolada, lá da ilha do Dr. Moreau, ela tenta criar essa mesma sensação, porém de uma forma um pouco diferente, né? Ela também vai fazer uma diferenciação entre os híbridos. Como eu já falei com vocês, tem a diferença nessa origem, né? Já que em A Ilha do Dr. Moreau, a gente vai ter os híbridos sendo criados por vivisecção, e em A Filha do Dr. Moreau, os híbridos são geneticamente criados, isso dá uma diferença bastante grande, mas ambos sofrem de dor, né? Na criação original do H.G. Wells, ele faz experimentos realmente cruéis com esses animais, faz cirurgias que são muito dolorosas, para mudar as características físicas dele e trabalha a mente com hipnose para mudar o comportamento desses animais para humanos. Já nesse livro atual que a gente está lendo, a gente também vai ter esses experimentos e tudo mais, mas vai explicar mais detalhes, né? Vai falar sobre genética, como eles nasceram, como eles são criados. Ele vai meio que combinar um pouco de genética com o misticismo, e vai trazer um pouquinho dos conhecimentos mais práticos da época, né? Sem grandes explicações também. E vai focar também um pouco mais na personalidade dos híbridos. Outra diferença, né, que no livro original, os híbridos eles são descritos como monstruosos e eles são muito desumanizados, né? Eles falam muito dessa brutalidade dos híbridos, dessa brutalidade dos experimentos para criá-los, né? E eles também tentam achar uma identidade ali no meio de tudo, mas eles são constantemente vistos ali como instáveis e como violentos e causam medo nas pessoas que estão ali naquela ilha. Já nesse livro não, né? Os híbridos eles têm são de vários tipos, mais variados, mais complexos, tem uma mistura de traços ali entre eles, realmente também existe essa mistura de humano com animal, mas eles são mais humanos, né? Tem dilemas emocionais, eles se relacionam, eles são amigos entre si, eles só atacam caso eles se sintam atacados ou para defender alguém, né? Então esses híbridos são bem mais humanizados, né? A gente conhece mais um pouquinho da luta interna deles. E os híbridos também vão ter papéis diferentes nas duas tramas, né? Na primeira, os híbridos vão ser meio que uma metáfora para os perigos da ciência, vamos dizer assim, né? O Dr. Moreau, em A Ilha do Dr. Moreau, faz experimentos de uma forma descontrolada, que faz com que toda a humanidade seja perdida, né? Ele desacredita realmente da humanidade quando a gente está lendo esse livro. Já que não, né? Aqui, os híbridos, eles realmente têm um papel mais fundamental na exploração de temas como identidade, ética e colonialismo. Eles são vistos também como um povo diferente que vai ser tratado da mesma forma que os colonizados são tratados, né? E esses híbridos, especialmente a Carlota, eles vão ser essenciais para a narrativa, eles que vão ser responsáveis por desenvolver todo o conflito. E uma outra coisa interessante, claro, a gente tem aqui uma autora mulher, né? Então a gente também tem que falar dessa protagonista feminina, porque não tinha praticamente nenhuma mulher no livro original, a Ilha do Dr. Moreau não tem mulheres, aqui a gente tem
completamente diferente. A protagonista é uma mulher, ela vive isolada ali com o pai dela, mas ela traz uma visão única ali sobre esses experimentos e sobre todas as dinâmicas familiares que acontecem ali. E vai falar também um pouquinho sobre autonomia, sobre crescimento pessoal, e também vai ter uma pitadinha ali de empoderamento feminino, porque a Carlota só do meio para o final, aliás, mais para o final do livro, ela realmente vai começar a questionar é, o que que o pai dela está fazendo, as ações do pai dela, ela vai começar a buscar a sua própria identidade, vai tentar lutar contra algumas expectativas, contra algumas restrições impostas a ela ali simplesmente por ela ser mulher, aquela posição de ser meio que vendida para ser casada, para pagar as dívidas do pai, né? É, a gente tem uma jornada também um pouco mais metafórica da personagem principal, né? Então, são essas as principais diferenças, assim, entre os livros. Deixa eu ver o que que vocês falaram. Filme, não tem filme ainda. O livro é bem recente, de 2023. Ah, o da Ilha do Dr. Moreau tem. Dá pra procurar no Telegram, né, gente? Isso é legal do Telegram. Você digita ali na busca, você acha muita coisa. Dá uma pesquisada. Eu também não vi ainda. Mas é um filme mais antiguinho, né? Você chegou a ver, Cássia? Você gostou? Conta pra mim. Ixi, eu não sei como que começa, como procura isso no Telegram, não. Não sei mexer muito no Telegram, não. Quando você tá na página principal, Ale, você vai achar uma lupinha lá em cima de buscar. Aí você escrever, por exemplo, a ilha do Dr. Moreau, não vai aparecer só as coisas que você tem. Vai aparecer todos os grupos que são públicos no Telegram, entendeu? Mais ou menos como Entendi. funciona. Porque o Telegram, diferente do WhatsApp, você pode manter o seu grupo sigiloso, só entrar com um link, é o que eu prefiro, porque eu sei quem está entrando, quem está saindo, né? E pode deixar o seu grupo público. Se você deixa o grupo público, qualquer pessoa que digita o nome parecido ou algo do tipo no na busca ali, o seu grupo vai aparecer. Aí você acha grupos de filmes, grupos de coisa, tudo assim. Por isso que o Telegram tem hora que é complicado para algumas coisas, mas ajuda em outras. Ajuda bastante. Depois você dá uma olhada lá. Cássia, depois você dá uma ajuda para ela, para como é que busca. Aí vai funcionar. Bom, meninas, como eu falei com vocês, esse é um livro relativamente simples, tá? Não teremos muitos diálogos profundos sobre ele, só essas comparações básicas ali. Ah, é. Vou entrar no grupo e pesquisar dentro do grupo. Bom saber, bom saber. Tem grupo de filme, é isso? É legal isso. Depois você fala. O qual que você costuma usar para a gente poder também dar uma pesquisada lá. É, como eu estava falando com vocês, é isso. É uma leitura simples, foi uma leitura mais prazerosa, ainda mais agora que a gente vai começar a ler mês que vem, são grandes leituras, são só pancadões, né? A gente vai ler Jane Eyre, a gente vai ler A Morte de Ivan Ilitch, O Hobbit. Então tem muita leitura mais pesada. Pode mandar o link para nós depois, tá? Pode mandar até no bate-papo geral lá do clube, não tem problema não, tá bom? Que aí todo mundo pega. Vou fazer assim, vocês duas e a Janete, vou mandar um brindezinho. Eu tô fazendo, vou começar a fazer agora também os brindes para os assinantes. Então, vocês que eu tenho que mandar os livros, eu já vou mandar também com um brindezinho do clube, certo? Que aí fica tudo certo. Muito obrigada pela companhia, tá, meninas? Obrigado, Ana. Como Na sempre, segunda né? a gente tem sprint, tá? Espero vocês, porque a gente começa as nossas leituras mesmo no dia 3, quarta-feira. Combinado? Dá tempo de comprar o livro. Compra Jane Obrigada. Eyre. Jane É Eyre, esse. você não pode perder. É muito bom, gente. Muito bom, vocês vão gostar. É, você já leu, Cássia? Jane Eyre? É incrível. Incrível, gente. Vale cada tempo gasto, tá? É, e eu tava até conversando com as meninas no sprint, e elas falaram pra mim, eu sempre vi Jane Eyre na visão do feminismo, né, do empoderamento feminino, na luta da personagem principal para ser alguém e se tornar alguém dentro da sociedade machista. Mas as meninas me falaram que também tem grupo religioso, grupo cristão, que consegue ler Jane Eyre com a visão religiosa, falando que não tem nada a ver com feminismo.
Aí eu fui dar uma pesquisada, realmente acontece isso. Eu achei muito interessante. Eu vou levar isso para a gente debater bastante, né? Dá para você enxergar pelos dois lados. Inclusive, como nós sempre fazemos, enxergar pelos dois lados, entendendo a relevância e importância dos dois, sem menosprezar nenhum dos dois, né? Então é bem legal. Aí. Nossa, pressaço. Pressaço mesmo. Então vamos ler. Espero vocês na segunda e na quarta. Segunda para o Sprint e quarta para as lives de apresentação. Boa noite, meninas.